David Blainer. David Blainer nasceu em Connecticut, nos Estados Unidos, no dia 20 de abril de 1718. Seu pai se chamava Ezekias Blainer, um advogado, e sua mãe, Dorothy, era filha do pastor Jeremias Robert. David foi um menino de saúde muito frágil, que acabou sendo privado de uma vida social mais dinâmica com os outros garotos da sua idade. Sempre teve uma natureza sóbria e um espírito reservado. Em sua infância, embora preocupado com o destino de sua alma, não sabia o que era conversão. Seu pai morreu quando ele estava com apenas 9 anos, e aos 14 anos ele perdeu também a sua mãe. Tornou-se ainda mais tristonho e melancólico, e os valores religiosos que recebeu na infância começaram a declinar em sua juventude. Blainer afastou-se de companhias indesejáveis e começou a dedicar tempo à oração individual, começou a ler mais a Bíblia e formou com os jovens um grupo para encontros dominicais. Começou a dedicar bastante atenção às pregações e procurava aplicá-las à sua vida. Ainda assim, ele não conhecia Cristo. David Blainer se converteu aos 20 anos. Ele escreveu: "Designei um dia para jejuar e orar, e passei esse dia clamando quase incessantemente a Deus, pedindo misericórdia e que Ele abrisse meus olhos para a enormidade do pecado e o caminho para a vida em Cristo Jesus. Uma noite, andando na roça, foi-me dada uma visão da grandeza do meu pecado, parecendo-me que a terra se abrira por baixo de meus pés, para me sepultar e que a minha alma iria ao inferno antes de eu chegar em casa. Certo dia, estando longe do colégio, no campo, sozinho em oração, senti tanto gozo e doçura em Deus, que eu devesse ficar nesse mundo vil. Queria permanecer contemplando a glória de Deus. David Blainer sentia em sua alma um profundo amor ardente para com todos os homens e anelava que eles desfrutassem desse mesmo amor de Deus. Ele tinha o costume de escrever diariamente uma relação dos acontecimentos mais importantes da sua vida, passados durante o dia. É por esses diários escritos para si próprio e não para o mundo ler, que sabemos da sua vida íntima, de profunda comunhão com Deus. Os seguintes poucos trechos servem como amostra do que ele escreveu em muitas páginas de seu diário. Por isto, a narrativa é como se ele contasse a sua vida. Fui tomado repentinamente pelo horror da minha miséria. Então clamei a Deus, pedindo que me purificasse da minha extrema imundícia. Depois a oração se tornou muito preciosa para mim. Oferecei-me alegremente para passar os maiores sofrimentos pela causa de Cristo, mesmo que fosse para ser desterrado entre os pagãos, desde que pudesse ganhar suas almas. Então Deus me deu o espírito de lutar em oração pelo reino de Cristo no mundo. Retirei-me cedo de manhã para a floresta, e foi-me concedido o favor em rogar pelo avanço do reino de Cristo no mundo. Ao meio-dia ainda combati em oração a Deus e senti o poder do divino amor na intercessão. Passei o dia em jejum e oração, implorando que Deus me preparasse para o ministério e me concedesse auxílio divino e direção, e que Ele me enviasse para a seara no dia que Ele designasse. Pela manhã senti poder na intercessão pelas almas imortais e pelo progresso do reino do querido Senhor e Salvador no mundo. À tarde, Deus estava comigo de verdade. Quão bendita sua companhia! Ele me concedeu agonizar em oração até ficar com a roupa encharcada de suor, apesar de eu me achar na sombra e de soprar um vento fresco. Sentia minha alma grandemente estrêmula pela condição do mundo. Esforçava-me para arrebatar multidões de almas. Sentia-me mais dilatado pelos pecadores do que pelos filhos de Deus. Contudo, anelava gastar a minha vida clamando por ambos. Passei 2 horas agonizando pelas almas imortais. Apesar de ser ainda muito cedo, meu corpo estava molhado de suor, e se eu tivesse 1000 vidas, a minha alma
as teria dado pelo gozo de estarem com Cristo. Dediquei o dia para jejuar e orar, implorando a Deus que me dirigisse e me abençoasse na grande obra que tenho perante mim, e de pregar o Evangelho. Ao anoitecer, o Senhor me visitou maravilhosamente na oração. Cheguei a saber que as autoridades esperam a oportunidade de me prender e encarcerar por ter pregado em New Haven. Ao completar os seus estudos para o ministério, David Brainerd escreveu: "Preguei o sermão de despedida ontem à noite. Hoje pela manhã orei em quase todos os lugares por onde andei. E depois de me despedir dos amigos, iniciei a viagem para o habitat dos índios." Um dos maiores pregadores atuais, referindo-se a esse diário, declarou: "Foi Brainerd quem me ensinou a jejuar e orar. Cheguei a saber que se fazem maiores coisas por meio do contato cotidiano com Deus do que por pregações." Em resposta a uma noite de oração, prostrado em terra nas profundezas da floresta, Deus lhe concedeu entrada entre os civícolas violentos. Mas apesar de os índios lhe darem a toda hospitalidade, concedendo-lhe um lugar para dormir sobre um pouco de palha, e ouvirem o sermão comovidos, Brainerd não estava satisfeito e continuava a lutar em oração. Como revela seu diário, continuo a sentir-me angustiado. À tarde preguei ao povo, mas fiquei mais desanimado acerca do trabalho do que antes. Receio que seja impossível alcançar as almas. Retirei-me e derramei a minha alma pedindo misericórdia, mas sem sentir alívio. Completo 25 anos de idade hoje. Dói-me a alma ao pensar que vivi tão pouco para a glória de Deus. Passei o dia na floresta sozinho, derramando a minha queixa perante o Senhor. Cerca das 9 horas, saí para orar na mata. Depois do meio-dia, percebi que os índios estavam se preparando para uma festa e uma dança. Em oração, senti o poder de Deus e a minha alma, extenuada como nunca antes na minha vida, senti tanta agonia e insistia com tanta veemência que, ao levantar-me, só conseguia andar com dificuldade. Reconheci que os pobres índios se reuniram para adorar demônios e não a Deus. Esse foi o motivo de eu clamar a Deus que se apressasse em frustrar a reunião idólatra. Assim passei a tarde orando incessantemente, pedindo o auxílio divino para que eu não confiasse em mim mesmo. O que experimentei enquanto orava foi maravilhoso. Parecia que não havia nada de importância em mim, a não ser santidade de coração e vida, e o anelo pela conversão dos pagãos a Deus. Anelava que Deus adquirisse para si um nome entre os pagãos, e fiz o meu apelo com a maior ousadia, insistindo em que ele reconhecesse que eu preferia a minha maior alegria. De fato, não me importava onde ou como morava, nem da fadiga que tinha de suportar, se pudesse ganhar almas para Cristo. Continuei assim toda a tarde e toda a noite. Assim revestido, Brainerd, pela manhã, voltou da mata para enfrentar os índios, certo de que Deus estava com ele, como estivera com Elias no Monte Carmelo. Ao insistir com os índios para que abandonassem a dança, eles, em vez de matá-lo, desistiram da orgia e ouviram a sua pregação, de manhã e à tarde. Depois de sofrer como poucos sofrem, depois de se esforçar de noite e de dia, depois de passar horas inumeráveis em jejum e oração, depois de pregar a palavra, a tempo e fora de tempo, por fim abriram-se os céus e caiu fogo. No seu diário ele descreve algumas dessas experiências gloriosas. Passei a maior parte do dia em oração, pedindo que o Espírito Santo fosse derramado sobre o meu povo. Orei e louvei com grande ousadia, sentindo grande peso pela salvação das preciosas almas. Discursei sobre Isaías, capítulo 53, versículo 10. Todavia o Senhor agradou Moelo. Muitos dos ouvintes entre a multidão, de 3 a 4 mil, ficaram comovidos a ponto de haver um grande pranto. Enquanto eu andava a cavalo, antes de chegar ao lugar para pregar,
senti o meu espírito restaurado e a minha alma revestida com poder para clamar a Deus, quase sem cessar, por muitos quilômetros a fio. Discursei aos índios onde nos hospedamos. Muitos ficaram comovidos, e ao falar-lhes acerca da salvação das suas almas, as lágrimas correram abundantemente, e eles começaram a soluçar e a gemer. À tarde voltei ao lugar onde lhes costumava pregar. Eles ouviram com a maior atenção, quase até o fim. Quanto mais eu falava do amor e compaixão de Deus, ao enviar o seu Filho para sofrer pelos pecados dos homens, tanto mais aumentava a angústia dos ouvintes. Foi para mim uma surpresa notar como seus corações pareciam traspassados pelo terno e comovente convite do Evangelho. Antes de eu proferir uma única palavra de terror, preguei aos índios sobre Isaías capítulo 53, do versículo 3 ao 10. Muito poder acompanhava a palavra, e houve grande convicção entre os ouvintes. Contudo, não tão geral como no dia anterior, mas a maioria ficou comovida e em grande angústia de alma. Alguns não podiam caminhar, nem ficar de pé. Caíam no chão, como se tivessem o coração traspassado, e clamavam sem cessar, pedindo misericórdia. Os que vieram de lugares distantes foram levados logo à convicção pelo Espírito de Deus. À tarde preguei sobre Lucas capítulo 15, versículo 16 a 23. Havia muita convicção visível entre os ouvintes enquanto eu discursava, mas ao falar particularmente, depois, a alguns que se mostravam comovidos, o poder de Deus desceu sobre o auditório como um vento veemente e impetuoso e varreu tudo de uma maneira espetacular. Fiquei em pé admirado da influência que se apoderou do auditório, quase que totalmente. Parecia mais que qualquer outra coisa a força irresistível de uma grande correnteza, ao dilúvio crescente que derrubava e varria tudo o que encontrava na sua frente. Quase todos oravam e clamavam, pedindo misericórdia, e muitos não podiam ficar em pé. A convicção que cada um sentiu foi tão grande que pareciam ignorar por completo os outros em redor, mas cada um continuava a orar por si mesmo. Parecia-me um dia muito semelhante ao dia que Deus mostrou o seu poder a Josué, como está em Josué capítulo 10, versículo 14, porque era um dia diferente de qualquer dia que tinha presenciado antes, um dia em que Deus fez muito para destruir o reino das trevas entre esse povo. É difícil reconhecer a magnitude da obra de David Brainerd entre as diversas tribos de índios. Nas profundezas das florestas, ele não entendia os seus idiomas. Se lhes transmitia a mensagem de Deus ao coração, deveria achar alguém que pudesse servir como intérprete. Passava dias inteiros simplesmente orando para que viesse sobre ele o poder do Espírito Santo, com tanto poder que esse povo não pudesse resistir à mensagem. Certa vez, teve que pregar por meio de um intérprete tão bêbado que quase não podia ficar em pé. Contudo, 20 almas foram convertidas por esse sermão. Ele andava às vezes perdido de noite no ermo, apanhando chuva e atravessando montanhas e pântanos. Franzino de corpo, cansava-se nas viagens. Tinha que suportar o calor do verão e o intenso frio do inverno. Dias a fio passava-os com fome. Já começava a sentir a saúde abalada e estava a ponto de casar-se. Sua noiva era Jerusa Edwards, filha de Jonathan Edwards, e pensava estabelecer um lar entre os índios convertidos, ou voltar e aceitar o pastorado de uma igreja que o convidara. Contudo, reconhecia que não podia viver, por causa da sua doença, mais que 1 ou 2 anos, e resolveu então arder até o fim. Assim, depois de ganhar a vitória em oração, chamou: "Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim até os confins da terra. Envia-me aos selvagens do ermo. Envia-me para longe de tudo que se chama conforto da terra. Envia-me, mesmo para a morte, se for no teu serviço, e para promover o teu reino."
Então acrescentou: adeus, amigos e confortos terrestres, mesmo os mais anelados de todos. Se o Senhor quiser, gastarei a minha vida, até os últimos momentos, em cavernas e covas da terra, se isso servir para o progresso do reino de Cristo. Foi nessa ocasião que escreveu: continuei lutando com Deus em oração pelo rebanho aqui, e especialmente pelos índios em outros lugares, até a hora de deitar-me. Oh, como senti ser obrigado a gastar o tempo dormindo! Anelava ser uma chama de fogo, constantemente ardendo no serviço divino e edificando o reino de Deus até o último momento, o momento de morrer. Por fim, depois de 5 anos de viagens árduas no ermo, de aflições numerosas e de sofrer dores incessantes no corpo, David Brainerd, tuberculoso e com as forças físicas quase inteiramente esgotadas, conseguiu chegar à casa de Jonathan Edwards. O peregrino já completara sua carreira terrestre e esperava o carro de Deus para levá-lo à glória. Quando no seu leito de sofrimento viu alguém entrar no quarto com a Bíblia, exclamou: ó, querido livro, breve hei de vê-lo aberto. Os meus mistérios me serão então desvendados. Minguando sua força física e aumentando sua percepção espiritual, falava com mais e mais dificuldade. Fui feito para a eternidade. Como anelo estar com Deus e prostrar-me perante Ele. Ó, que o Redentor pudesse ver o fruto do trabalho da sua alma e ficar satisfeito. Ó, vem Senhor Jesus, vem depressa. Amém. E dormiu no Senhor. Depois desse acontecimento, a noiva de Brainerd, Jerusa Edwards, começou a murchar como uma flor, e 4 meses depois também foi morar na cidade celeste. De um lado do seu túmulo está David Brainerd, e do outro lado está o túmulo de seu pai, Jonathan Edwards. O desejo veemente da vida de David Brainerd era o de arder como uma chama por Deus, até o último momento, como ele mesmo dizia: anelo ser uma chama de fogo, constantemente ardendo no serviço divino, até o último momento, o momento de falecer. Brainerd findou a sua carreira terrestre aos 29 anos. Contudo, apesar de sua grande fraqueza física, fez mais que a maioria dos homens fazem em 70 anos. Sua biografia, escrita por Jonathan Edwards e revisada por John Wesley, teve mais influência sobre a vida de A. J. Gordon do que qualquer outro livro, exceto a Bíblia. Guilherme Carey leu a história de sua obra e consagrou a sua vida ao serviço de Cristo. E nas trevas da Índia, Robert McCheyne leu o seu diário e gastou a sua vida entre os judeus. Henrique Martin leu a sua biografia e se entregou para consumir-se dentro de um período de 6 anos e meio no serviço de seu mestre na Pérsia. O que David Brainerd escreveu a seu irmão, Israel Brainerd, é para nós um desafio à obra missionária. Digo agora, morrendo, não teria gasto a minha vida de outra forma, nem por tudo que há no mundo.